Aê, muito bem. Então sejam bem-vindos. Hoje o tema da live é sobre pós-graduação. Será que a gente precisa de pós para a gente começar a atender ou para a gente atender? Eu quero saber se você já tá pronto aí com o seu café. Já tô com meu café aqui na mão, ó, pra gente falar sobre esse tema que eu escuto muitas pessoas perguntando, né, se a gente precisa ter pós-graduação, se a gente precisa ter milhares de cursos pra gente poder começar a atender ou até pra gente ter sucesso aí no nosso consultório, né? E a minha ideia aqui hoje é contar pra você a minha experiência com isso, tá? Pri, tu tem pós? Tenho pós, tá? Mas eu digo de cadeira, de cadeira. A gente não precisa de pós pra começar a atender. Tá, já resolvi a live, né? Não resolvi ainda. Olha só, eu vou contar pra você um pouquinho da minha história, tá? E como que eu realmente consegui ter sucesso e como que eu realmente consegui começar a atender. Isso foi antes de eu ter pós, tá? Então, o que fez eu virar a chave, eu virar o jogo, tá instável a minha internet, né? Mas acredito que vocês estão me vendo. Deixa eu só atualizar aqui. Tá. Então vamos lá, eu vou começar a contar pra você como que eu cheguei até aqui, tá? Como que eu comecei a atender. E aí eu quero que você coloque aí o aviãozinho para chamar quem você acredita que precisa ver essa live, precisa saber sobre esse assunto, se precisa de pós para começar a atender ou não. Olha só. Tudo bem, eu vi que tem a Jamília aí, a Ana. Então tá. Internet. Bom, botei o 4G, vamos ver se vai agora. Então assim, vou contar um pouquinho da minha história pra você, tá? Eu me formei lá em 2010, tá? Em 2010, tá fazendo 10 anos esse ano que eu me formei. E logo que eu me formei, qual é o nosso maior sonho, né? Como profissional, como nutricionista? É atender, né? E eu tinha esse grande sonho, então eu fui lá pro mercado de trabalho, buscar emprego, bati de porta em porta, levei currículo, mandei pra tudo que era lugar, pra um monte de hospital. E tudo que eu recebia era um não bem forte. Tudo que eu recebia era, você não tem experiência, você não pode trabalhar aqui porque você não tem experiência, a gente tá procurando pessoa com experiência. E eu ficava me perguntando, sinceramente, eu ficava me perguntando, como que eu vou ter experiência se ninguém me dá a oportunidade? Como que eu vou conseguir mostrar o que eu consigo fazer se ninguém me der essa oportunidade? Foi que eu comecei a pensar, né? O que eu preciso fazer para poder ter sucesso, para poder conseguir ou ter pacientes, ou para poder conseguir esse emprego que eu tanto sonhava dentro da nutrição. E aí veio na minha cabeça que o que eu precisava era estudar mais, ter conhecimento, fazer mestrado, ter pós-graduação. Então, se você pensa isso, que precisa de pós-graduação para poder ter sucesso, não se culpa, tá tudo bem. Eu já pensei isso. Eu já pensei que eu precisava ter mestrado para poder ter sucesso, para poder abrir meu consultório. E nessa época, foi em 2011, início de 2011 que eu comecei a procurar o emprego, início de 2011. Eu fui lá e eu pensava, realmente, eu pensava, eu preciso de mestrado para poder ter sucesso, para poder ter mais pacientes. E o que eu fui fazer? Eu fui me inscrever num programa de mestrado. Então eu me inscrevi em 2011 num programa de mestrado por acreditar que eu precisava estudar mais, que eu precisava ter pós-graduação, que eu precisava fazer mestrado para poder ter pacientes, para poder conseguir o emprego que eu queria. E aí eu fui lá, me inscrevi nesse programa de mestrado. Eu consegui mais paciente por causa disso? Não. Eu não consegui nenhum paciente por causa disso. Por que eu não consegui nenhum paciente por causa do mestrado? Porque eu ficava só estudando. E ó, vou abrir um parênteses aqui antes que você diga, Pri, tu tá dizendo que não é pra estudar. Não é isso que eu tô dizendo, tá? Então eu não tô dizendo que não é pra estudar. É muito importante a gente estudar. O que a gente não pode fazer é ficar apenas estudando. É ficar só
pensando que não, se eu tiver aquele curso lá, eu vou ter resultado. Não, se eu fizer a pós-tal, eu vou conseguir ter pacientes. Não, se eu fizer mestrado, eu vou conseguir o resultado que eu quero. A gente não pode ficar focado só nisso, sem botar as coisas em prática. Então, eu acho que tá torto aqui, né? Eita, agora tortou mais. Tá, vou deixar assim que senão vai ficar mais torto. A gente não pode pensar apenas em estudar, pensar apenas em ter esse conhecimento. Conhecimento que não é colocado em prática, ele é apenas conhecimento. Então, para a gente realmente ter sucesso, a gente precisa colocar em prática. E se você ficar fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, mais outra pós, mais não sei quantos cursos, você não vai ter resultado. Você vai ter conhecimento. É importante, é muito importante. Mas conhecimento que fica só aqui na nossa cabeça não serve para nada. Não traz pacientes, conhecimento que está aqui na minha cabeça. Não enche agenda, conhecimento que está aqui na minha cabeça. Ou seja, a minha opinião quanto a isso é que a gente não precisa de pós. Até porque as experiências que eu tenho com pós-graduação, olha, eu não vou citar nomes aqui, tá? Mas as experiências que eu tenho com pós-graduação, eu fiz 2, tá? E se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria nenhuma. Porque não agregaram nada na minha vida. Nada, eu posso dizer de verdade, assim. Porque quando eu fui fazer pós, a primeira eu fiz por uma questão de vida, né, pessoal. Eu trabalhava no interior, né, trabalhava no interior, e aí eu queria conseguir liberação da carga horária, lá uma parte, para poder ficar mais na minha cidade, né, em Porto Alegre. E aí, para isso, eu precisava estudar, né, precisava fazer uma pós e tal. Daí eu fui fazer a pós lá na área que eu trabalhava, que era cozinha, então eu nem considero essa pós, tá? Mas eu fiz para poder ter essa redução da carga horária. Fiz. Não acrescentou em nada, porque eu odiava e ainda odeio essa área, tá? Nada contra quem ama, mas eu não gosto. Beleza, fiz essa pós. Então, já não acrescentaria nada, tá? A segunda pós que eu fiz porque eu realmente gosto do tema, tá? Eu amo estudar, eu vivo lendo, eu leio muitos livros, artigo científico. E eu fui fazer a pós pensando na minha cabeça, bom, a pós vai me trazer um conhecimento prático, vai me trazer coisas que eu possa aplicar no meu dia a dia, que eu possa ajudar mais os meus pacientes e também ajudar mais os profissionais que são meus alunos, né? Pensei, grande ilusão, porque a pós só me trouxe mais do mesmo e ainda assim não tanto. Porque eu cheguei a escutar do coordenador da pós, olha, eu cheguei a escutar dele, que pós-graduação não dava receita de bolo. E eu não tava querendo receita de bolo. Isso tudo aconteceu porque eu reclamei de um professor que tava dando aula lendo slides. E aí eu falei, olha, se é pra ler slides eu posso ler em casa, né? Não preciso vir aqui pra ficar lendo slide, posso ler em casa. E falou isso pra mim, que pós-graduação não é pra dar receita de bolo, né? Que receita de bolo não é na pós, né? Pra não usar outras palavras que ele usou. Tudo porque eu esperava da pós que me ensinasse a prática, que me ensinasse como que eu pego aquele conteúdo e levo lá pra prática. Era isso que eu esperava de uma pós-graduação. Mas não foi o que eu tive. O coordenador me falou isso, que não era receita de bolo e que eu tinha que estudar. Eu disse, beleza, eu quero estudar, mas eu quero estudar na minha prática, porque eu não acredito que o resultado vem só com conhecimento da minha cabeça. O resultado para mim, ele vem quando eu coloco ele em prática, quando eu vou lá e executo as coisas. Não adianta nada eu ficar pensando, quero mais pacientes. Pacientes vão cair na minha agenda. Não vão. Não adianta eu ficar lendo um monte de coisas ali. O que eu faço para captar pacientes? Ficar só lendo aquilo dali. Não adianta, se eu não for lá e colocar em prática, eu não vou ter mais pacientes. E isso vale para tudo.
Se o professor me ensina X e eu não colocar o X em prática, eu vou esquecer o X, entendeu? Não vai servir de nada saber X. Então eu preciso ir lá e colocar em prática. Então eu queria muito que a pós-graduação me ensinasse a prática, me ensinasse realmente como que é no meu dia a dia, o que eu faço cara a cara com o paciente em determinada situação. Isso eu não tive na pós. E eu fiquei profundamente decepcionada, porque eu pensei, não, a pós é pra isso? Não, nem pós, nem mestrado. Então a opinião que eu formei sobre esse assunto é que a gente não precisa de pós para atender. A gente não precisa de mestrado para atender. O que a gente precisa para atender é segurança. O que a gente precisa para atender, e eu vou dizendo, atender com qualidade, é ter segurança daquilo que a gente está fazendo. E como que a gente adquire segurança? É da noite pro dia que a gente vai lá e acordei segura. Não é da noite pro dia que a gente consegue vir aqui numa live e falar. Não é da noite pro dia que a gente consegue na frente do paciente dizer para ele, não sei isso, vou pesquisar. Não é da noite pro dia que a gente consegue resolver as coisas com o paciente na hora. Não é da noite pro dia que a gente aprende a fazer o plano alimentar na hora com o paciente. Então eu digo, não precisa. Pri, mas eu já tenho segurança, já quero atender, quero conhecer mais do assunto. Bom, daí você faz uma pós. Eu não tô dizendo que não é pra você fazer pós, que não é importante fazer pós, não é nada disso que eu tô falando, tá? É muito importante fazer se você quiser ter mais conhecimento. Mas eu digo a minha experiência, se eu pudesse voltar no tempo, todo o dinheiro que eu investi na pós, eu investiria em cursos em que o profissional que está ali ensinando me desse a prática. Eu investiria em cursos em que o profissional tivesse no currículo dele resultado e não currículo. Porque eu tive aula com vários professores na pós que tinham só mestrado, doutorado, e aí tu perguntava, tem consultório? Não tenho, nunca montei. Como assim, gente? Como assim tá me ensinando a atender e nunca atendeu? Não, só um pouquinho, né? Vamos se respeitar, né? Eu pensava, não, só um pouquinho. Porque para a pessoa ensinar atendimento, ela tem que atender. Ela precisa saber o dia a dia do profissional. Como é que eu vou dizer que é para fazer tal coisa se eu não sei como é que é na prática? A teoria é muito linda, a teoria aceita tudo, o papel aceita tudo. Agora, a prática, o paciente é diferente. Porque o paciente é uma pessoa, cada pessoa é uma pessoa. E se o paciente me traz uma coisa lá que a professora não falou, e aí? O que eu faço? Eu digo, não, a sua demanda eu não atendo porque eu não aprendi na faculdade. A sua demanda eu não atendo porque a professora não deu como exemplo na pós-graduação. E aí? É isso que você vai responder para o paciente? Não. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria cursos em que o profissional tem a experiência prática, em que o profissional foi lá, aplicou, fez, viu no dia a dia, e aí ele tem para me dizer as demandas, ele tem para me dizer o que eu faço, o que eu não faço, porque ele fez, ele praticou. Então, se eu pudesse, eu ia procurar profissionais que tivessem o currículo assim, escrito assim. Meu currículo, né, formado, sei lá, nutrição e resultado de X pacientes. Resultado de X mil no consultório, né? Quantos mil fiz no consultório. Era isso que eu ia procurar. Eu não ia mais fazer pós-graduação com professores que tivessem mestrado e não tivessem aplicado aquilo que tá me ensinando. Tá me ensinando sobre atendimento? Tem que ter atendido. Não precisa estar atendendo ali, mas tem que ter atendido. Tem que ter tido consultório. Tá me ensinando sobre gestão, né, de consultório? Tem que ter consultório. Como é que vai gerenciar alguma coisa que nunca teve? Não tem como. Tá me ensinando sobre coaching? Tem que ter atendido coaching, gente. Tem que ter aplicado. Não tem como a pessoa ir lá ensinar uma coisa que ela não fez.
Não tem como. Pra mim isso não faz sentido nenhum. Nenhum. Porque pra mim, o que é currículo é resultado. Isso é currículo. E ó, sinto dizer pros pacientes também. Por que que você acha que muitas vezes os pacientes consultam ou procuram para consultar blogueiras? Porque elas mostram resultado. Eles conseguem ver ali. Elas não ficam falando, eu tenho pós nisso, eu tenho pós naquilo, eu tenho mestrado nisso, eu tenho mestrado naquilo. Elas não falam isso. Elas mostram resultado. Então, o currículo é o resultado. Se você quer ter pacientes, se você quer realmente aumentar pacientes, hoje até vi na caixinha ali, me perguntaram isso, você tem que mostrar os seus resultados. Pri, mas o CRN não deixa eu mostrar o resultado, ele não deixa eu mostrar o antes e depois. Resultado não é só antes e depois, gente. Resultado é paciente falando que mudou hábito alimentar, que conseguiu inserir a sua orientação. Resultado não é só antes e depois. Então, não se prende nisso. Você tem que mostrar como você é diferente. Então, pra mim, sinceramente, a minha opinião é que a gente não precisa de pós para atender. Tá? A gente não precisa. O que a gente precisa é que a faculdade ensine a gente sobre atendimento. Que a faculdade, que a pós tenham professores que tenham tido a experiência, a prática do dia a dia, para quando a gente passar por aquilo, a gente consegue identificar e consegue lidar com a situação. Porque ficar só lendo slides, me desculpa, mas eu sei ler. Eu posso ler em casa. Não preciso nem me dar o trabalho de ir até a aula. Eu posso ler em casa. Então isso pra mim, assim, ó, eu sinceramente peguei um ranço, mas um ranço, né, que nem fala aqui das pós-graduação, tá? A Lu falou ali, conhecimento mais experiência mais resultado, exatamente. É a chave, né, a fórmula, a gente precisa ter o conhecimento, é importante, sim, é importante, mas só com conhecimento a gente não faz resultado, né, a gente precisa ter experiência, a gente precisa colocar em prática e aí sim a gente vai ter um resultado. Do contrário, a gente não tem resultado. Se eu ficar só com aquilo que me ensinam, vou ficar na minha cabeça, não vou ter resultado. Então, a minha opinião é que a gente não precisa de pós para atender. O que a gente precisa para atender? A gente precisa coragem, ter segurança, a gente precisa... Hoje em dia, a gente não precisa nem de uma sala para atender, porque a gente pode atender online. Mas a gente precisa ter o conhecimento que a faculdade dá e ir para o campo de batalha. Porque você só vai saber, tem coisas que você só vai saber indo para o campo de batalha, indo para o dia a dia, colocando em prática. Então você precisa sair um pouquinho, né, tirar um pouquinho desse medo. Eu tenho medo, comecei agora, sou inseguro. Pega a insegurança e vai, leva ela junto, né? Eu gosto de brincar com isso nas lives, mas tá inseguro, tá com medo, pega ela e leva ela junto. Porque você não vai acordar um dia sem medo, você não vai acordar um dia sendo seguro. Isso não vai acontecer da noite pro dia só porque você pediu pra acontecer. Vai acontecer se você for lá e fizer por onde. Que é a mesma coisa dos pacientes, né? Eu quero ter mais pacientes, Pri. Beleza? O que você tá fazendo pra isso? Eu vejo, eu faço tudo. Faz tudo? Se faz tudo, era pra ter pacientes? Então não tá fazendo tudo, não. Não tá fazendo tudo, não. Então, analisa o que você não tá fazendo, o que você tem que fazer melhor. É muito legal quando a gente consegue ter métricas e analisar e olhar para os nossos pontos fracos e melhorar eles. Isso é fundamental. Olhar para o ponto fraco e melhorar eles. Mas para isso você tem que parar e olhar o que você tá fazendo, o que você não tá fazendo, que você poderia fazer. Mas uma coisa é certa, uma coisa eu garanto. Não é a pós que tá faltando para você ter sucesso.
Se você tá pensando assim, falta fazer aquele curso lá, com aquele curso, aquela pós, eu vou resolver a minha vida. Eu sinto te dizer que não é isso que tá faltando. Não é aquela pós, não é aquele curso. O que tá faltando é você realmente pegar tudo que você sabe e colocar em prática. Depois que você aplicar e que você tiver um resultado, aí você pensa o que você quer fazer para melhorar o seu resultado, mas não como um balizador do que você vai fazer ou não para começar. Então pega o seu conhecimento, vai para a prática e depois você pensa, depois que você tiver resultado, você olha e pensa, agora eu posso fazer aquela pós, mas não porque eu vou começar a atender, porque eu quero ter mais conhecimento nesse assunto, porque eu já atendo. E ó, eu vou dizer que é muito melhor quando você faz um curso que você já coloca em prática, do que quando você pega mais conhecimento e coloca na caixinha aqui, vai colocando na caixinha, vai colocando na caixinha. Você não consegue pegar todo o conhecimento uma hora para outra e botar em prática. Então, faz primeiro e depois vai lá e aprimora o que você fez. Daí sim você pensa que cursos, que pós, que conteúdos, o que você tem que fazer. Mas antes, que nem diz a Lu ali, ó, tem que começar começando, tá? Tem que começar começando. Não tem fórmula mágica, né? Eu vejo muitas pessoas falando, eu quero aumentar pacientes, eu quero ganhar mais. Mas não tem fórmula mágica. Não é o curso Y que vai trazer para você mais pacientes. Não é, tá? Eu gostaria que existisse também, sabe? Na época que eu me formei, eu queria muito que existisse um curso que eu pagasse e que ele me desse pacientes. Mas não. Sabe como que eu comecei a ter pacientes? Depois que eu fiz uma formação em coaching. Eu não tinha nenhuma pós ainda, tá? Nem essa da UAN, que eu odiei. E nem essa outra, que eu não vou falar nem o tema, porque quem me conhece sabe onde eu fiz e eu falei mal aqui, né? Então eu não vou falar. Tá, então, nenhuma das pós eu tinha quando eu fiz a formação em coaching. E foi essa formação em coaching que fez eu realmente perceber que eu não estava fazendo nada para ter mais pacientes. Que eu ficava lá, ó, sentadinha de braço cruzado. Eu fazia assim, ó, postava, botava um post no Instagram e ficava lá, pensando, quantos vão curtir? Aí eu olhava, 10, 15 curtidas. Ai, ninguém marcou comigo. Aí, 3 dias depois, eu ia lá e postava de novo. E ficava lá. Ninguém. Isso só mudou quando eu entendi que não era assim. Que o jogo não era esse. Não era postar e ficar sentado esperando. Não era eu atender pacientes uma vez a cada um mês, a cada 2 meses. O jogo era outro. Só que isso eu só me dei conta quando eu admiti que eu estava fazendo errado. Porque às vezes a gente fica tão preso ali, não, mas eu tô fazendo tudo, que a gente não se dá conta, que a gente não quer olhar, entende? A gente não quer olhar para os nossos erros. Mas é o erro que nos dá a oportunidade da gente fazer diferente, da gente melhorar, da gente buscar e analisar. Então, toma como hábito analisar os seus resultados. Não para você ficar frustrado, porque eu vejo as pessoas analisando, pensando, eu queria mais. Pega o resultado, olha e vê o que você tem que fazer diferente, o que você pode melhorar para melhorar o resultado. Não olha para o resultado para ficar desmotivado. Você tem que fazer até dar certo. Já diria a minha mentora. A minha mentora fala muito isso. Você tem que fazer até dar certo. E isso vale para qualquer coisa na sua vida, não só na parte de atendimento, né? Vale para tudo. Para todo objetivo que você quer na sua vida, você tem que fazer até dar certo.
Porque se você ainda não tem o resultado que você quer, é porque você ainda não fez tudo o que você poderia fazer. Então, se você ainda não tem o resultado que você quer, é porque você ainda não fez tudo o que você poderia fazer. E é muito legal a gente analisar e ver o que a gente pode mudar, o que a gente não pode, o que a gente pode acrescentar. Eu vi que a Dai tá falando aí, né? Dai entrou na hora certa, persistência. Ai, tá caindo o meu tripé. Persistência. É isso mesmo, é a gente ter persistência. A gente precisa ter persistência para tudo na nossa vida. Se a gente desiste no primeiro obstáculo, a gente não vai alcançar resultado. Eu vi pessoas já que me chamam, me falam assim, não tá dando certo aqui, quero mudar, vou mudar o objetivo. Daí a pessoa muda o objetivo, tá, daí não deu certo de novo, daí muda de novo. E fica nessa constante mudança porque não quer olhar, né, não quer ver os erros, não quer olhar a sua vulnerabilidade, mas é aí que tá. É ali que tá a oportunidade de você fazer diferente, de você buscar o resultado, tá? Então, assim, eu já extrapolei, né, o tema aqui, o tema era preciso de pós para atender, né, já extrapolei o tema, mas falando desse tema da pós, não precisa de pós para atender. E eu, sinceramente, tá? Sinceramente, não faria pós. As pessoas me perguntam, né? Principalmente nos cursos presenciais, quando tem cursos presenciais. Vi que você fez a pós, não sei o que. E aí, recomenda? Não. Não recomendo, tá? Porque eu tô falando da pós que eu conheci, tá? Se você conhece outra pós aí que é diferente, até me fala depois no privado ali, tá? Porque eu não conheço outra. A pós, pra mim, foi decepcionante, porque eu queria que me ensinassem a prática, né? Que me dessem mais prática, porque eu já tinha, quando eu fui fazer pós, eu já atendia, já tinha consultório, já tinha empresa, já tinha lacos, já fazia cursos. Então eu fui buscando a pós pensando, uau, eu vou ter muito mais prática aqui. E eu não tive. Isso pra mim foi decepcionante. Então, a gente precisa procurar pessoas que tenham prática. Se eu pudesse, eu faria isso. Eu não indico pós, não falo para as pessoas fazerem pós. O que eu falo para as pessoas é para elas olharem e seguirem pessoas que têm o resultado que elas querem e que aplicaram o que elas precisam aplicar para chegar nesse resultado. Isso é muito mais importante do que você fazer pós. Mas se você quiser a pós pelo título, que são coisas diferentes, né? Pelo título, você pode ir lá e fazer pós pelo título, mas não espera que isso vai te dar experiência, que isso vai te trazer pacientes. Você ser especialista em qualquer coisa, vamos botar 2 pesos, né? Você ser especialista, vou chutar aqui, tá? Em nutrição esportiva, e você ter 20, 30, 50 pacientes dessa área com resultado, o que vai te trazer mais pacientes é isso aqui, ó. É pessoas com resultado nessa área, não é o título. O título não vai trazer resultado. Se você colocar no seu Instagram o seu currículo enorme, tem um curriculão lá com um monte de pós, um monte de coisa, e outro profissional ir lá e não tem nada disso e colocar um monte de resultado, ele vai ter mais paciente que você. Com certeza, tá? Então você tem que olhar resultado, você tem que buscar promover resultado para os seus pacientes. Eles é que vão ser o seu currículo. A Lu falou, você me ajudou muito quando me mostrou que eu estava pulando de galho em galho, porque estava evitando encarar e fazer... Olha só, que legal, que baita feedback, hein? Que legal. E olha que quando eu falei, eu fiquei com medo. Eu me lembro até hoje, né? A gente tava lá em Brasília. A gente tava em Brasília, na frente do MEC, né? Eu me lembro até hoje que eu falei, eu pensei, meu Deus do céu, como que ela vai receber isso? Mas é isso aí. A gente precisa, às vezes, parar e olhar e encarar, né? Onde que a gente tá errando, o que a gente pode fazer pra melhorar, o que tem que mudar.
às vezes dói fazer isso, né? Porque às vezes trata de algo que a gente não quer mudar, que a gente não tá afim, né? E que a gente talvez nem saiba que precisa mudar. Então, às vezes dói, mas é o que vai fazer você crescer, é o que vai fazer você ir pra frente, é o que vai fazer você realmente viver daquilo que você gosta. Porque não tem coisa mais chata do mundo a gente acordar de manhã e pensar: que saco meu trabalho. Ai, não quero ir pro trabalho hoje. Não tem coisa mais chata do mundo pensar isso de manhã. Pensar isso no domingo de noite, né? Que vai segunda-feira. Ai, hoje é domingo. Domingo é o dia pior da minha vida, porque amanhã é segunda-feira. Não tem preço a gente não saber que dia da semana é, porque a gente vive in love com o nosso trabalho. Não tem preço. Não tem preço você poder ter liberdade de escolher quando você quer sair, quando você quer... Óbvio que eu tô falando fora da pandemia, tá? Mas não tem preço isso. Você poder, tô cansada, vou dormir mais um pouco. Isso não tem preço, gente. Mas pra mim, o horário até é o que menos importa. Pra mim, o que realmente faz muito sentido é eu acordar de manhã feliz e alegre e contente e com vontade de, não, eu quero ir lá, quero trabalhar, quero fazer, quero criar ali os conteúdos, quero criar pros meus alunos, quero responder dúvidas. Isso não tem preço. E isso a pós não vai dar pra você. A pós não vai dar pra você, tá? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. A verdade dói, porém... É verdade, Dai, a verdade dói, porém transforma. Depois disso eu despertei, arregacei as mangas e fui pro campo de batalha até fazer dar certo. Que legal. E hoje tá aí, né? Baita sucesso. Ó, se você que tá aqui na live não sabe que nicho que você quer, né? Eu vejo muitos os profissionais, os nutricionistas, né? Com dúvida, né? Qual o nicho, qual o público, qual a diferença? Se você não sabe isso, segue a Lu Quintino ali, ó, luquintino.oficial, que ela fala só disso, tá? Especialista em nicho, subnicho, toda essa parte aí que, pra mim, é a primeira, é o pontapé inicial, é o que a gente precisa pra começar, tá? É saber qual é o nicho, qual é a área, qual é o público, quem é a persona, tudo isso ela tem lá no produto dela, tá? Então segue ela que ela dá dicas incríveis pra você conseguir fazer o seu aí, né? Pra você conseguir encontrar o seu. Porque, olha, o que muda o jogo de um negócio é o seu nicho, tá? É você definir bem o seu nicho. Isso muda totalmente o jogo aí do seu negócio, do seu consultório, do quanto você vende, do quanto você não vende, o quanto você consegue chegar nas pessoas, né? Impactar a pessoa certa, porque isso é outra coisa, tá? Não adianta nada você ficar postando, se você não tá atraindo a pessoa certa, se você não tá conseguindo realmente conectar com o seu público aí, com o seu nicho, tá? Então é importante começar pelo nicho. Eu vejo muitas pessoas pulando essa etapa, e aí quando a gente vai sentar pra olhar e analisar, pulou o nicho. Não dá, gente. Estudar persona, tudo isso não pode pular, tá? Então, se você nunca fez uma análise aí do seu nicho, do seu perfil, vai lá na Lu Quintino, que ela vai ajudar você a definir isso aí. E aí sim, depois que você tem isso definido, com certeza o seu negócio vai bombar. Mas falando da pós, né? A pós não ensina isso, gente. Olha só. A pós não ensina nicho, não ensina subnicho. A pós não te ensina a captar pacientes. Então, assim, se você quer realmente ter sucesso no seu consultório, se você quer realmente atender pacientes e viver de consultório, viver de nutrição, viver da profissão que você escolheu, você não precisa fazer pós. Você precisa aplicar o que você já sabe e você precisa buscar, não é experiência, me fugiu a palavra, buscar inspiração. Buscar inspiração em pessoas que já têm o resultado que você quer ter. Buscar inspiração em pessoas que trilharam esse caminho que você tem que trilhar para chegar lá. É só assim que você vai conseguir ter resultado, que você vai conseguir ter um consultório aí de sucesso. Porque essas pessoas, elas sabem na prática, no campo de batalha, o que tem que ser feito. Após, não dá.
o beabá, tá? A pós não dá o passo a passo. Isso pós nenhuma dá. Eles não dão o passo a passo, eles te dão um monte de conteúdo jogado assim, e aí você tem que criar o passo a passo, tá? Então, se você quer passo a passo para chegar em resultado, para ter mais pacientes, não faz pós. Não faz pós. A Lu falou, pós de nenhuma área ensina o campo de batalha. É verdade. Pós de nenhuma área, tá? Eu tô falando específico aqui da nossa área, que é nutrição, mas com certeza, né, eu acredito que isso extrapola para outras áreas que não ensinam o campo de batalha. Eles te dão o conteúdo, né, o conhecimento, que é importante também. A gente não tá falando que não é importante, né, é importante. Mas, se você quer ter sucesso, você não pode ficar só com o conhecimento, você tem que conhecer o campo de batalha. E isso a pós não entrega, tá? Porque muitas vezes ela não tem professores que viveram o campo de batalha. E isso pra mim é eu lamento muito isso, tá? Lamento muito isso. E um dos meus sonhos, na verdade, é ter uma pós-graduação. Né, ter uma pós, dar uma pós, com professores. Eu só ia recrutar professores que tiveram experiência, que viveram o campo de batalha. Na minha pós não ia ter pré-requisito mestrado, doutorado, sabe? Não ia. Porque isso pra mim é a última coisa. Até é legal ter, legal, mas assim, se o professor tivesse mestrado e não tivesse campo de batalha, já não ia passar na minha seleção. Agora, se o professor tivesse mestrado e tivesse campo de batalha, ia ser um baita ponto positivo pra ele. Agora, se o professor tivesse campo de batalha e não tivesse mestrado, ele ia pontuar mais que o professor que tem mestrado. Porque pra mim, o mestrado é o campo de batalha. A pós é o campo de batalha. É isso que traz realmente o conhecimento e que ajuda o aluno. É isso. Eu, na minha pós-graduação e nem na minha faculdade, eu não tive cadeira de atendimento nutricional. E olha que eu sou nutricionista, como assim não teve cadeira? Não tive cadeira de atendimento nutricional. Eu saí da faculdade sem saber atender. Eu aprendi na prática, eu aprendi, que nem a gente diz, na marra, né? Eu aprendi na marra, lá no campo de batalha, errando e acertando. Eu aprendi errando e acertando. Cometi erros, mas eu agradeço do fundo do meu coração todos os erros que eu cometi. Porque só com eles eu pude aprender, só com eles eu realmente consigo hoje ensinar você, que é meu aluno, a não passar por esses erros, a não cometer esses erros, a poder fazer diferente. Porque eu tenho campo de batalha. Eu fui lá, eu vivi essas dificuldades que vocês têm de captar, de se sentir seguro, de não conseguir fazer live, não conseguir fazer vídeo. Tudo isso eu passei, gente. Eu vivi na pele isso. Então eu sei como resolver no campo de batalha. Agora vai lá para um professor que nunca passou por isso. Ele vai te dizer assim, ó: "Ah, você tem que fazer live". E o que eu faço com a minha vergonha? Como que eu lido com ela? Não sei. Nunca fiz. Então não adianta, tá? Tem que ter campo de batalha. Currículo é só status. O cliente quer exatamente, é isso. O cliente quer o problema dele resolvido. Ele não quer saber qual foi a faculdade que você fez, qual foi a pós-graduação que você fez. Ele quer saber qual é o resultado que você entrega, tá? Então, assim, resumindo a live de hoje. Preciso de pós para começar a atender? Preciso de pós para atender? Não! Não precisa de pós para atender. Você precisa de experiência, prática para atender. E como que a gente tem isso? Indo para o campo de batalha. Você não vai ter um curso que vai te dar, né? Ah, toma aqui prática. Não, não se compra prática. A prática se faz. E aí você tem que ir lá e fazer. Você tem que ir lá e atender. Ah, Pri, mas eu tenho medo, eu tô inseguro. Vai com medo mesmo. Pega a sua insegurança e leva ela junto. E lá no campo de batalha você aprende a lidar com ela. Se você ficar esperando o dia perfeito, o dia que você vai acordar sem medo, o dia que você vai acordar sem vergonha, sinto dizer, mas você vai esperar pro resto da vida, porque isso não vai acontecer. Você não vai acordar sem medo do nada, sem você fazer nada, né? Você vai ter que ir lá e viver e enfrentar esse medo. É a única forma de você enfrentar isso. É indo lá e fazendo. Tem alguns cursos que ajudam? Tem cursos que ajudam. Cursos de autoconhecimento, cursos que lidam com crenças, tudo isso ajuda a gente a crescer, evoluir, se aperfeiçoar.
Mas se você fizer esses cursos e continuar fazendo o que você faz, não fizer nada de diferente, você vai continuar tendo os resultados que você tem, você não vai ter nenhum resultado diferente. Então, todo e qualquer curso que você fizer, vai lá e pratica. Mesmo com medo, mesmo que você pense, ai, mas e se der errado? Se der errado, vai fazer de novo até dar certo e ponto. Tá? Então, não fica com conhecimento guardado, porque conhecimento guardado não traz pacientes, não traz dinheiro, não melhora consultório. Conhecimento guardado não te ajuda em nada, não dá resultado para os seus pacientes. Agora, se você estudar e for lá e praticar, você vai ter um resultado com certeza diferente, tá? Então, essa é a minha opinião sobre ter pós ou não ter pós, tá? E falei aqui, contei um pouco da minha experiência. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito pós, teria investido meu dinheiro com cursos, com pessoas, eu vou dizer assim, com pessoas que têm o resultado que eu quero ter. Com pessoas que realmente vão lá e aplicam aquilo que eu preciso fazer para chegar nesse resultado, tá? Então, hoje eu faria isso. Eu faria mentorias com esses profissionais que realmente aplicam, que sabem quais são os desafios do dia a dia, que tem dicas para me dar com esses desafios. Não investiria milhões de reais em pós, nem em mestrado, porque não iam me trazer o resultado que eu quero, tá? Essa é a minha opinião. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem aí para vocês. Vou pegar aqui o meu cronograma pra gente ver o que a gente tem nessa semana. Opa, fiquei torta aqui, meu tripé caiu. Então, essa semana a aula de amanhã foi transferida, tá? Não teremos a aula do YouTube amanhã, porque amanhã eu tenho um compromisso pessoal, então não vou poder. Depois eu conto pra vocês aqui nos stories qual é esse compromisso pessoal. Tá, mas não vou poder fazer a aula amanhã, foi transferida. Quinta-feira a gente tem live de novo aqui no Instagram, às 18 horas. E na live de quinta eu vou falar sobre quais materiais, ideias de materiais para você usar no seu atendimento, tá? Então na live de quinta, vou mostrar aí vários tipos de materiais que você pode utilizar no seu atendimento, no atendimento em grupo, no que você quiser aí para melhorar o seu atendimento, melhorar a fidelização dos seus pacientes, fazer com que eles voltem nas consultas e não fique aquele, né, efeito sanfona lá no consultório com vai e vem de pacientes, tá? Então a gente vai falar disso na quinta-feira às 18 horas. Gosto de uma frase que eu ouvi uma vez: não reclama de resultado que não teve por meio de esforço que não fez. Exatamente. Essa frase é perfeita, né? Não reclama de resultado que você não teve se você não fez o esforço que tinha que fazer, né? Mais ou menos isso. Então, não reclama de resultado que não teve por meio de esforço que não fez. Então, se você não se esforçou o suficiente, não reclama do resultado que você tá tendo, tá? Agora, se você foi lá, se esforçou, você vai ter o resultado que você quer. Então, esse pra mim é o ensinamento, o aprendizado que fica aqui na nossa live de hoje. Um grande beijo. Tchau, tchau.